Olá, pessoal. Então, vamos lá gravar nossa terceira parte, né, da nossa correção da nossa prova Revalida 2023.2. Então, vamos lá para a questão de número 55, pessoal, que trazia aqui para nós uma charge, né, onde um paciente aí falava com o outro sobre a respeito da fila e o outro respondeu, né, ó, eu já entrei na fila porque até eu chegar na minha vez eu já provavelmente fiquei doente, né? E o examinador te pergunta aí, né, a respeito aí das características do SUS, Sistema Único, né? A charge apresenta o quê, né? Está relacionada ao qual problema aí do nosso Sistema Único. E, pessoal, né, sem dúvidas aqui, o examinador vai soltar aí, o INEP vai soltar a letra B, né? Está relacionado à acessibilidade, né? Dificuldade na acessibilidade. Então, pessoal, 55, letra B, sem muita margem aí para dúvidas. A questão 56, pessoal, falava de um homem aí que estava com dor lombar, certo? Uma dor lombar. E ele também, a esposa dele, né, se queixou aí que estava com as calças do marido estavam com cheiro forte de urina, né? Ou seja, ele estava tendo uma incontinência aí, além da dor, né? Foram feitos os testes de Laseg aqui para investigar uma hérnia de disco e foram todos negativos. Então, pessoal, a resposta mais correta aqui provavelmente é uma dor lombar com comprometimento neurológico. Por isso que ele tinha aqui a perda urinária, né, nas calças. Então, a resposta letra C também não tem muita margem para a gente trabalhar em outra possibilidade aqui. Provavelmente é isso que o INEP vai trazer, tá ok, pessoal? Lembrando que essa correção é a minha opinião, né? A gente não tem o gabarito oficial ainda, né? É a minha opinião aí, resolvendo a prova, o que que vai vir como resposta correta, né? O que eu acho correto, né? Então, lembrando que é a minha opinião, tá bom, pessoal? Questão de 57, é, falava aí de um senhor não, de um jovem, né, de 35 anos, que tinha uma hérnia incisional devido a um procedimento de apendicectomia anterior, há 10 anos atrás, né? E perguntava qual que é o manejo aí pré-operatório. Eu vejo que ele não tem sinal aqui de nem de estrangulamento, nem de isquemia, né? Então, pessoal, a gente não precisa fazer uma conduta de urgência, tá? Mas também não precisa ser uma conduta conservadora, tá? A gente precisa fazer uma correção dessa hérnia. Então, a resposta mais correta é encaminhar ele para tratamento multidisciplinar, para ele perder um pouco de peso, afinal, ele está aqui com uma obesidade grau 3, e planejar a correção cirúrgica, tá? Não com urgência nem emergência, mas a gente precisa planejar de forma eletiva. Então, resposta correta, na minha opinião, letra C, encaminhar para o tratamento para perda de peso e planejar a correção da hérnia, tá bom? Não precisamos fazer o mais rápido possível, como diz a B aqui, muito menos tratar com cinta abdominal, né? E muito menos fazer ultrassom para diagnosticar. Afinal, a gente sabe que o diagnóstico de hérnia é clínico. Pergunta 58, pessoal. Nossa pergunta 58 relatava aqui uma criança que tinha estigmas aí de síndrome de Down, tá? De síndrome de Down. E perguntava aí, né, conduta médica a ser empregada imediatamente. A gente sabe que as crianças que têm síndrome de Down, elas podem ter várias complicações pelo corpo aí, tá? As principais complicações cardíacas e complicações eh, gastrointestinais. Aqui falava, né, da questão de a gente fazer teste do pezinho, fazer radiografia de coluna, né, fazer seriografia de esôfago, né. Todas essas investigações não precisariam ser feitas quando a gente tem uma criança com uma provável síndrome de Down. O que sim, o que a gente precisa de investigar? Principalmente alterações cardíacas e gastrointestinais. E a B falava das cardíacas, tá? Radiografia de tórax, eletrocardiograma, ecocardiograma, devido ao risco aumentado de cardiopatias congênitas. E realmente, quem tem síndrome de Down tem um risco aumentado. Então, provavelmente vai vir como letra B o gabarito do INEP. Questão 59.
Essa questão 59, pessoal, falava de uma gestante com pré-eclâmpsia grave, tá? Ela tinha sinais aí de iminência de eclâmpsia, tá? Também agora sendo classificada como eclâmpsia grave. O que a gente tem que fazer? Ela está com 35 semanas. Então, a gente sabe que depois das 34 semanas, a gente tem que fazer a resolução da gestação pela via mais rápida ou a via de preferência obstétrica, tá ok? Também temos que estabilizar a paciente com a pressão arterial da paciente, temos que dar sulfato de magnésio como profilático aí da eclâmpsia propriamente dita, tá? A resposta mais correta aqui é a letra B, tá ok, pessoal? Porém, ela está incompleta, tá? Faltam algumas condutas aqui, então por isso que eu acho que a gente consegue entrar com recurso para a gente anular essa questão aqui, porque falta condutas para a gente fazer para essa gestante. Aqui na letra B só fala de fazer a prescrição de sintomáticos, solicitar exames e encaminhar aí a paciente para a interrupção da gestação, tá? Faltaria aqui a gente estabilizar a piada para o paciente, passar o sulfato de magnésio, tá bom? Então ficou incompleta, mas a resposta que vai vir provavelmente é a letra B, na 59. Questão 60, pessoal. Questão 60. Isso aqui a gente falou muitíssimo, né? Quando a gente falou de arbovirose na nossa mentoria. Toda arbovirose, toda suspeita, a gente precisa notificar já na suspeita, a gente não precisa confirmar, tá? E a única resposta que era compatível de você notificar na suspeita era a letra C, tá? A gente faz o tratamento analgésico, faz o repouso, aumenta a ingestão hídrica, notifica o caso suspeito, tá? A gente não precisa confirmar, a gente notifica o suspeito. E faz uma busca ativa aí no bairro, tá? Então, sem dúvidas nenhuma, 60, letra C. Questão 61, outra questão também que a gente debateu muito, tá? Uma questão relativamente fácil. Era o que, pessoal? A doença do beijo, a mononucleose infecciosa, causada pelo quê? Pelo Epstein-Barr, tá bom? Uma criança com linfocitose, né? Leucocitose, a expensa de linfocitose, né? Com linfócitos atípicos. Ela tem adenomegalia cervical, ela tem esplenomegalia, tá bom, pessoal? Tem linfonodos aumentados, tem é, é, achados na garganta, tá? Dor de garganta. Então, pessoal, bem batido aqui da nossa mononucleose, tá bom? Então, o que que a gente devia investigar? Sorologia para o Epstein-Barr. Letra A. 62, pessoal, questão de trauma. Pessoal, a gente sabe que é contraindicação da intubação orotraqueal quando a gente tem trauma maxilofacial, tá? E é isso que aconteceu nesse caso, tá bom? Então, quando a gente tem contraindicação de via aérea definitiva, a gente tem que fazer a via aérea cirúrgica. E qual que é a primeira opção de via aérea cirúrgica? Cricotireoidostomia. Cricotireoidostomia, tá bom? Letra C. Letra C, resposta correta na nossa questão 62, tá bom? Traqueostomia pode ser feita? Pode ser feita, mas são em alguns casos mais específicos. De forma geral, a primeira opção é a crico, tá ok, pessoal? Letra C. Questão 63, pessoal. Questão 63, uma criança que nasceu de parto cesáreo, tá? E nasceu pré-termo. Ou seja, ela não teve ali a passagem pelo canal do parto. Quando a gente não tem a passagem pelo canal do parto, a gente tem mais dificuldade do que de extrair todo o líquido amniótico que está no pulmão. E quando acontece isso, né, o que que a criança pode acontecer? Nossa taquipneia transitória do recém-nascido, ou seja, a criança nasce com uma taquipneia que tende a melhorar com o passar das horas e ali está na radiografia ali, tá? Um pulmão, um pulmão com achados anormais ali com uma hora, né? A gente tem presença de líquido, tem pouco ar ali no pulmão, mas com o passar, a evolução do caso, ele já tem ali uma radiografia normal ali depois de 24 horas. Então, pessoal, não teve a passagem pelo canal do parto, né? Não conseguiu extrair todo o líquido pulmonar, a gente teve uma taquipneia transitória do recém-nascido, tá? A síndrome da aspiração meconial é aqueles casos, principalmente pós-termo, tá? Onde a criança tem aspira líquido meconial.
A doença da membrana hialina acontece mais com antes das 34 semanas, que ainda não fez uso de. A gente não tem o surfactante ainda, né? E a pneumonia congênita aí cursa com achados é, mais específicos, como a criança pode ter febre, como a criança pode ter, ela fica mais quietinha, não tem muito movimento, tá? Então, a mãe teve o comportamento de risco, não fez um pré-natal adequado. Tá ok, pessoal? Então, letra 63, letra D, sem dúvidas. 64, pessoal, de novo, o Israel Revalida colocou uma questão muito parecida como na última prova, né? Uma atonia uterina, né? O útero acima da cicatriz umbilical logo após, no pós-parto, tá? No pós-parto ali, imediato, a mãe com sinais aqui de choque hemorrágico. O que que a gente deve fazer nessas situações? As drogas uterotônicas e sempre o ácido tranexâmico, além da massagem uterina, tá bom, pessoal? Então, o ácido tranexâmico sempre a gente vai fazer nessas situações. E a alternativa compatível é a letra B, também não temos espaço para recurso, tá? O uso de ácido tranexâmico via endovenosa está indicado, assim que possível, além das drogas uterotônicas. Além disso, a gente vai fazer a massagem uterina nesse caso aqui. 65, pessoal. 65 falava de morador de rua, né? Um morador de rua que ele não tinha HIV, não tinha sífilis, mas um médico aqui, né? é, foi diagnosticado com tuberculose, tá? Foi diagnosticado com tuberculose pelos achados clínicos aqui e perguntou como é que deve ser o tratamento para a tuberculose. Então, pessoal, diante disso aqui, o tratamento deve ser iniciado imediatamente, a gente não precisa esperar o exame, tá? E a gente tem que entender por ele não ter um tratamento prévio, por não ter nenhuma outra doença, né? Diagnosticada, a gente deve entender que ele não tem resistência à rifampicina. Então, no primeiro momento, a gente trata ele com esquema básico, sem resistência à rifampicina. Se num outro momento ele desenvolver, aí sim a gente pode trabalhar essas drogas. Mas nesse primeiro momento, tá? Até que se prove o contrário, ele não tem por que ter resistência à rifampicina. Então, a gente marca a letra C, tá? Que fala que sem resistência à rifampicina, iniciar o esquema básico, tá bom? A letra D também fala de sem resistência, porém pede para guardar o resultado da cultura de escarro para depois começar o tratamento. A gente não precisa fazer isso, a gente tem que começar o mais breve possível, tá bom? Então, letra C, resposta correta. 66, pessoal, um caso clássico aí de leptospirose, tá bom? Pessoal que não é um paciente que não tem saneamento básico, tem dor muscular, tá? Icterícia, ele tem dor dor em membros inferiores, tá bom, pessoal? Alterações aí hepáticas. Então, ele é um caso aí super compatível com leptospirose, tá? Leptospirose, resposta correta, letra C. 67, pessoal, um caso de tamponamento cardíaco, pessoal. Tamponamento cardíaco, o paciente está em parada cardiorrespiratória. Então, o procedimento que a gente deve fazer aqui, tá, para salvar a vida desse paciente, né, é uma toracotomia e massagem cardíaca interna, tá? Não, nesse caso aqui, não adianta a gente fazer a pericardiocentese, tá? Que além do tamponamento cardíaco, o paciente está aí em parada cardiorrespiratória, tá? Então, a gente precisa fazer uma toracotomia, resposta letra A. 68 fala de uma família que não vacinou três crianças, tá? Que não são vacinadas. Pergunta aí qual que, de acordo com o estatuto da criança, qual que é a conduta aí da equipe de saúde da família. Então, pessoal, nesses casos aqui, a gente não vai acatar a decisão dos pais, afinal, além de colocar o risco das crianças, né? Risco de vida para as crianças, a gente vai tomar, vai ter risco para terceiros também, né, de ser transmitido por algumas doenças que essas crianças podem eventualmente a pegar, tá? É, a gente também não vai convencer
fazer manobras de convencimento, não é papel da equipe de saúde da família, tá? O que a gente deve fazer sim é acionar o conselho tutelar, né? E proceder aí à vacinação, né? Das crianças aí, de acordo com a faixa etária. Então, letra C, resposta correta. Questão 69 falava ali quais são os procedimentos ali, né? Os direitos, né? Os direitos aí da mulher aí que está no período de trabalho de parto. Então, pessoal, a gente não pode fazer filmagem sem autorização. A letra A falava que é desnecessário, não é necessário a gente pedir autorização para filmar. É necessário que o acompanhante tenha um grau de instrução? Obviamente que não, pessoal. Ninguém vai ficar perguntando de grau de instrução para o paciente acompanhar a gestante ali, tá? A letra B também não tem lógica. É preciso que o acompanhante seja obrigatoriamente um parente de primeiro grau? Não, pessoal. A gestante pode estar em outro estado que só tenha parentes de segundo grau, né? E eles que vão acompanhar ela, não precisa ser de primeiro grau. Então, só nos sobra a letra D. É permitida a mudança de acompanhante ao longo do processo de trabalho de parto, do pós-parto. Ou seja, tá uma tia, daqui a pouco a tia sai um pouquinho, vem a mãe, mas sempre fica alguém com ela, tá? Isso aí é permitido. Então, por eliminação ou por lógica, a gente chegaria aqui na alternativa D, tá? Sem sombra de dúvidas. Questão 70, outra questão que batemos muitíssimo aí na nossa mentoria, vacinação do adolescente, tá, pessoal? Ah, eu não lembro de todas as vacinações, doutor. Se a gente só lembrasse que a gente precisa dar 2 doses de HPV e uma dose de meningocócica ACWY, tá? Meningocócica C, a gente dá lá para a criança, tá? ACWY, só ia nos sobrar uma alternativa, a letra A, tá? A letra C até falava da meningocócica ACWY, porém não falava da HPV. HPV, né? A gente precisa fazer nessa faixa etária. Então só nos sobrava a letra A, questão aí de calendário vacinal, questão fácil, tá bom, pessoal? Sem margem para dúvidas. Questão 71, pessoal. Famoso mieloma múltiplo, tá? Um homem idoso com dor lombar, né? Com aumento do cálcio, a anemia, tá? A anemia, batida aqui, a primeira suspeita que a gente deve ter, né? Lesões osteolíticas, outra achada aqui, ó. Mieloma múltiplo, tá? Batido aqui de mieloma múltiplo, muito tradicional, tá bom, pessoal? Então também não tem dúvidas, 71 não tem espaço para a gente entrar com recurso. Mieloma múltiplo, a resposta, tá bom, pessoal? 72 também, né? Proctologia também trabalhamos isso, né? Falamos sobre a fissura anal, né? Então, esse paciente aqui tinha uma fissura anal, tá? Então, ele tinha história aqui de constipação crônica e quando ele limpava ali com papel no banheiro, ele via ali rastros de sangue, né? Rastros de sangue ali no papel. Então, a gente está diante aqui de uma fissura anal, tá bom? Aqui colocava a linha posterior com fundo raso, mas se a gente soubesse o diagnóstico principal, não tinha dúvidas nas outras opções. Alguns falavam de abscesso, outras de fístula, né? A gente não tinha saída de secreção, a gente não tinha nenhum abscesso aqui, tá bom, pessoal? Então não tinha dúvidas aqui na 72, fissura anal. 73, pessoal, parada cardiorrespiratória numa criança que já está entubada, a criança já está entubada, tá? Então, aqui, olha, já está com via aérea avançada, tá? Já está com via aérea. O que que a gente deve fazer? Então, a gente não precisa mais fazer esses 15,2 aqui, porque ela já está com a via aérea avançada. A gente não administra cristalóide, visto que se trata de um choque hemorrágico, a gente não sabe qual que é as causas aqui, a causa que o paciente fez o paciente evoluir para esse PCR aqui, tá, pessoal? Lembrando dos T's e dos H's lá de causas, né? Então, a gente não faz cristalóide nesse momento e a gente não faz aqui adrenalina antes de fazer as massagens, tá? Então, a primeira coisa que deve fazer imediatamente é as massagens e a ventilação, tá? A cada 2, 3 segundos, afinal, a criança já está entubada. Então, letra A, resposta correta. 74, pessoal, uma gestante aí que está com febre, lombalgia e queda do estado geral, tá? E pergunta o que a gente deve fazer. Obviamente, nós não vamos mandar ela para casa, fala aqui na letra A, aqui fala também para referenciar ela para avaliação eletiva, ou seja,
mandar ela para casa e marcar, né? A letra C, sim, fala, né, de você mandar para uma avaliação urgente, né, no pronto-socorro obstétrico. Porém, o que muda da C e da D, um passa antitérmico, o outro antiespasmódico. Se a gente pegar os sintomas da paciente, a primeira coisa que a gente precisa resolver aqui, né, a questão da febre da paciente. Então, a medicação mais importante a gente fazer nesse momento é o nosso antitérmico, tá? O nosso antitérmico. E a 75 falava aqui dos deveres aí da agente de saúde, tá? Então tinha várias coisas que a agente de saúde poderia fazer que algumas não era função da agente de saúde, como pilotagem de gráfico, né? Isso aqui é dever do médico, orientação alimentar, isso aqui é dever do nutricionista, tá? Aqui também falava que mandar as crianças sem cicatriz para avaliação do posto de saúde, a gente sabe que não é critério, quem está sem vacina, quem está sem cicatriz não quer dizer que tenha que tomar de novo uma BCG, a gente já teve questões dessas anteriormente, tá? Se tiver documentado que a criança tomou BCG, não precisa fazer nada. Então, a alternativa que nos sobrava aqui é a alternativa C, tá? E é realmente o que a agente de saúde pode fazer, verificar os cartões de vacina, né? Avaliar aí algumas demandas para encaminhar para o nosso posto de saúde, tá bom, pessoal? Então, terceira parte aí da nossa resolução de questões, esse intervalo de questões aqui que eu estou resolvendo, eu achei um pouco mais tranquila que aqueles primeiros, tá bom? Aqui estava uma parte mais tranquila da prova. Nos vemos na próxima oportunidade. Até mais.